Fala pessoal, e aí, beleza? Então, eu queria trazer um vídeo sobre amplificador operacional resumido em apenas um vídeo. E eu acho que esse é um assunto bem interessante porque o amplificador operacional é um building block de qualquer sistema eletrônico que você vai fazer alguma coisa analógica, ou mesmo uma coisa que você vai fazer um sistema eletrônico que você vai fazer alguma coisa digital, mas você tem que fazer uma conversão de analógico para digital, você vai ter ali um amplificador operacional. É muito difícil caso que você vai usar apenas componentes digitais em um circuito. Existem, mas o amplificador operacional é bem utilizado e eu acho que seria bem interessante a gente fazer aqui um vídeo falando mais a fundo sobre eles. Montei alguns slides aqui para a gente dar para vocês uma aula sobre o assunto. Começa pela essa foto aí, Bob Wheeler. Quem é Bob Wheeler, Felipe? Então, Bob Wheeler, o cara é um gênio. Ele, Jim Williams, Bob Peace. Bob Wheeler, Jim Williams e Bob Peace. Esses três caras eram gênios de uma empresa chamada Linear Technology. Bob Wheeler era um cara incrível. Ele foi o criador de diversos componentes eletrônicos. Aí, por exemplo, aqui no nosso slide vocês podem ver que ele foi o pai do UA741, que é o 741 amplificador operacional que até hoje em dia é utilizado. E ele também fez diversas outras coisas, como por exemplo, referências de tensão. O cara estava lá bem no início, quando começou a ser criado os componentes analógicos, e ele é o cara dos componentes analógicos lá na LT, na Linear Technology, tá ok? Então por isso que ele está aqui no nosso primeiro slide. A gente não pode falar sobre amplificador operacional, falar sobre qualquer outro assunto analógico sem citar esses três gênios, tá ok? Bob Wheeler, Jim Williams. Jim Williams, então, se vocês pegarem as notas técnicas do Jim Williams para Linear Technology, vocês vão aprender muito. O cara era um gênio também. E o Bob Peace. Bob Peace também tem muita coisa legal, ok? Fato curioso aqui sobre os três. Os três morreram em acidentes com Fusca. Um, quando estava indo pro funeral do outro. Acho isso bem curioso, tá ok? Mas só um fato aqui. Então, vamos lá pro nosso próximo slide. Qual é a importância do amplificador operacional nos dias modernos? Como vocês podem ver aqui à esquerda, vocês têm um circuito de um amplificador. Se a gente não tivesse um amplificador operacional hoje em dia, a gente ia precisar montar com componentes passivos um amplificador. Imagina que qualquer sistema eletrônico hoje em dia tem diversos amplificadores operacionais. Imagina você fazer a inserção de 200, 300 componentes para você montar um amplificador operacional numa placa. Isso é inviável. E também seria inviável a gente ter uma garantia da qualidade desse amplificador que a gente está desenvolvendo. O amplificador operacional traz isso pra gente. A gente pode pegar um amplificador operacional com, por exemplo, alta impedância de entrada. A gente pode pegar um amplificador operacional com uma certa quantidade de ruído, com offset baixo. Então, o amplificador operacional ele é um building block que ele me garante que ele vai funcionar daquela forma se eu tratar ele direitinho. Isso é algo bem importante hoje em dia nos circuitos. Porque você para de imaginar a parte ativa e você pensa tudo que você vai colocar ali em volta do amplificador operacional sem precisar ficar desenvolvendo um amplificador para cada circuito que você está trabalhando, tá ok? Então essa é a importância do amplificador operacional no dia de hoje. Você para de desenvolver um amplificador gigante e você compra um componente. Isso é bem interessante. No que tange ao símbolo do amplificador operacional, eu gostei muito desse slide aqui porque a gente consegue mostrar para vocês de onde vem cada coisa. Vocês podem ver que aqui do lado nós temos as nossas entradas, positiva embaixo e negativa em cima. E aqui ele está me demonstrando já um amplificador operacional ideal, que a corrente de base é zero e a impedância entre as entradas é infinita. A corrente de saída também é infinita. Mas aqui a gente consegue ver mais ou menos como é que é um símbolo do amplificador operacional e levando isso para aquela imagem anterior do amplificador em si, tá ok? É bem interessante isso.
E além desses símbolos, dessas entradas e saída, podem ter outros símbolos também. Como, por exemplo, se você olhar ali o esquema, você vai ver offset null. Então, offset null geralmente é quando você tem dois pinos. Em geral, é no pino 1 e 8 no operacional simples. Tá ok? De um operacional dentro da package. Tipo 8, o pino 1 e 8 geralmente é offset null. Pode não existir também isso. E se você colocar um potenciômetro ali, você consegue zerar a entrada dele. É algo interessante. Em amplificadores operacionais mais novos, eles já são trimados de fábrica. Ou seja, não tem offset null. E esse valor de saída, o zero de saída, já é trimado de fábrica. Claro que você pode adicionar um offset null no seu circuito se você quiser. Vamos falar agora sobre as características de um operacional ideal. Por que é interessante a gente pensar no operacional ideal? Qual é a nossa meta de operacional? Entendeu? Por que a partir de um ponto, quando eu vou fazer a análise, eu tenho que pensar num ideal, mas eu vou voltar para um real? Então aqui eu estou mostrando para vocês o valor ideal dos componentes básicos de um operacional. Mais para frente vocês vão ver que tem outros também. E aqui nós vamos mostrar para vocês o valor real para um operacional de alto nível. Esse operacional é muito caro e é um amplificador operacional muito bom. Agora eu vou passar aqui para vocês por que cada parâmetro desse é importante e o que cada parâmetro desse traz para a gente. Corrente de entrada. Qual é o problema da corrente de entrada? Quando você tem uma corrente de entrada, por menor que ela seja, você está carregando o seu circuito anterior. Então vamos dizer que a gente está querendo digitalizar uma tensão com alta impedância. Se essa corrente for alta, ela vai carregar esse circuito e esse valor não vai ser real. Um fato interessante é que esse amplificador operacional que eu botei como exemplo, ele tem mais ou menos 60 nanoamperes de corrente de entrada. Só que o que acontece? Esses 60 nanoamperes de entrada é porque ele é um amplificador operacional com entrada em transistor. Se você for para amplificadores operacionais que tem entrada com JFET, esse valor já cai para picoamperes. E mesmo assim, por mais se a gente tivesse um operacional ideal, ainda tem diversas coisas que a gente pode botar no nosso circuito que pode trazer problemas. Vamos dizer aqui, por exemplo, mesmo que se a gente tivesse um operacional ideal, hoje, se você desenhar uma placa de fibra de vidro para qualquer coisa com amplificador operacional que não tenha cutoffs para dificultar a passagem de corrente na placa de fibra, a gente vai ter um leakage, vai ser alterado um pouco essa corrente e pode correr para um terra ou para um outro circuito. O ideal nesse caso é quando a gente tem correntes muito pequenas ou tensões muito pequenas, a gente colocar um guard trace, que é quando a gente pega essa tensão e a gente coloca um driver próximo a ela, que é em multímetros de alto nível você vai ver isso. É uma linha que vai em volta dessa trace da PCB, desse traço da PCB, que também não tem máscara de solda. Ou seja, se cair qualquer umidade ali, o leakage não vai para o terra, não vai para o positivo, ele vai para esse guard trace que está no mesmo nível de tensão da nossa entrada. Tá ok? Caramba, tem coisa pra caramba para falar ainda, vamos dar uma agilizada, mas vamos manter um nível bem legal. Offset de tensão na entrada tem que ser zero, porque qualquer offset na tensão de entrada vai ser multiplicado pelo ganho que a gente está tendo nesse operacional. Então aqui, por exemplo, nesse 1612 a gente tem 100 microvolts de offset na tensão de entrada. O que acontece? Na saída, a gente teria 1000 microvolts se a gente tivesse um ganho de 10 nesse circuito. Então por isso que é bem importante o offset ser zero. É impossível ser zero, mas tem alguns que chegam bem próximo. Outro fato bem interessante é que esses valores que vocês estão vendo aqui, para coisas muito precisas, você tem que pegar e ver como é que funciona
esses valores em relação à temperatura, se ele é estável com a temperatura. Isso também tem que ser observado, tá ok? A impedância de entrada tem que ser infinita. Isso já vem ali da nossa corrente de entrada, mas eu botei aqui por um outro fato. Se vocês verem aqui o valor real de um operacional de alto nível, esse OPA 1612, vocês vão ver que tem 10 elevado a 9 ohm e 2 picofarads. Mas por que você botou? Por que eu botei a impedância de saída aqui se a corrente sendo zero já me mostraria que a impedância tem que ser infinita? Porque eu tenho esse fato desses 2 picofarads aqui na entrada. E esses 2 picofarads, dependendo de como você utilizar o seu amplificador operacional, ele vai se tornar um filtro. Esses 2 picofarads eles são adicionados a um filtro. Então, lá na frequência alta pra caramba, você vai ter uma caída se essa capacitância de entrada for bem alta. Então, isso é uma outra coisa que você tem que ver dependendo do que você for criar, tá ok? Aqui na impedância de saída, o certo é ser mínimo, né? Mínimo, zero. Menor possível, tá ok? E por que tem que ser o menor possível? Porque ele não vai mudar o seu valor conforme a impedância que a gente estiver driveando. Por exemplo, se a impedância de saída for muito alta, se eu botar na saída desse meu amplificador operacional um resistor de 50 ohms, representando um cabo de 50 ohms, ou um resistor de 1K, se a minha impedância de saída do amplificador operacional for zero, para esses dois valores eu vou ter a mesma tensão, porque ele tem capacidade de corrente suficiente para drivear esses dois resistores, essas duas impedâncias, tá ok? E chegamos aqui no ganho. O ganho precisa ser infinito. Por que o ganho tem que ser infinito? É muito para simplificação de cálculo, tá ok? Mas, com o atual nível dos amplificadores operacionais, ele não precisa ser tão alto assim. A gente já chegou num nível de ganho bem alto aqui, ó. 130 dB é um ganho absurdamente alto. Que quando você fecha o loop vai funcionar tudo corretamente. Mas esse ganho tem que ser, assim, no ideal mesmo, ele tem que ser de um ganho infinito, caso a gente não tenha nenhuma realimentação. Ou seja, eu coloquei 1 na saída, ele vai me dar infinito na saída. Porque o ganho é infinito, tá ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Vamos entrar agora nas topologias de amplificadores operacionais. A primeira topologia que eu acho bem interessante de comentar é a não inversora, porque ela não muda a nossa fase e, assim, é bem simples, tá ok? Para a gente pensar. Vocês estão vendo ali que na entrada desse circuito a gente tem ali um Vin que tem uma corrente de base zero, temos uma diferença de tensão VE, ali entre a entrada positiva e negativa, e esse A é o nosso amplificador operacional. Os dois resistores ali de feedback entre RF e RG, eles criam um ganho de 1 RF sobre RG. Para pensar, RF sobre RG não parece um circuito que assim vem na sua cabeça? Ele, sim, é um divisor de tensão. Ele divide um pouco dessa tensão da saída e retorna esse valor para a entrada negativa, fazendo a realimentação. Esse é o nosso amplificador operacional em topologia não inversora, tá ok? A sua fórmula saída sobre entrada vai ser igual a 1 mais RF sobre RG. E esse é o nosso amplificador não inversor. Vamos para o próximo. Nosso amplificador operacional é topologia inversora. Topologia inversora, o que vem na sua cabeça quando você pensa em inversora? A topologia inversora, ela pega o seu sinal e inverte ele. E vamos pensar que você está aplicando ali 1 volt naquela veinha ali. Você vai ter menos 1 volt na sua saída. Mas ele faz isso com as senoides, os sinais que você coloca na entrada dele. Então ele gira 180 graus em fase e inverte essa saída, tá ok? O ganho, a gente perde aquele 1 mais, porque ele está na topologia inversora. Se vocês quiserem ver o porquê, tem toda uma resolução disso aqui no livro, como eu vou mostrar para vocês mais à frente, que inclusive é gratuito. E aqui a gente fica com menos RF sobre RG.
Esse amplificador em topologia inversora tem algo bem interessante também, que é a função de combinar sinais. E aí nós vamos para o nosso operacional em topologia somador. Esse amplificador operacional em topologia somador, ele faz a função de um equipamento que vocês conhecem bem, o mixer. Então, um mixer nada mais nada menos que é um combinador de sinais. Você tem um microfone, uma guitarra, um bumbo, e você quer juntar tudo aquilo ali. Aqui nós temos o nosso mixer. Ele soma os sinais, tá ok? Ele é dado por essa função aí que vocês estão vendo de Vout. E vocês podem ver que o ganho aqui, ó, é associado ao seu R1, R2, RN, R200 que você colocar. Aqui é no caso no nosso fader, né? Pensa assim que você vai entender direito o amplificador operacional topologia somador, tá ok? Agora, para entrar num assunto mais detalhado, Felipe, eu quero desenvolver alguma coisa com amplificador operacional. Quais são os detalhes que realmente importam? Porque tem aquelas coisas que as pessoas te ensinam, mas não te ensinam os mínimos detalhes de quem trabalha com aquilo ali todo dia, sabe? Então, the devil is in the details. O diabo tá nos detalhes, entendeu? Aquele coisinha lá tá nos detalhes. E os detalhes que você precisa saber, ninguém te conta, são esses aí. Esse slide aqui vai demorar bastante, então vamos direto ao ponto. Rail to Rail I/O. Cara, às vezes você vai montar um circuito. Vamos voltar para o 741 lá do início. O 741 é um amplificador operacional super antigo. Super antigo mesmo. Eu acho que se você for na padaria, você consegue comprar um 741. E o que acontece? Ele queima muita tensão no positivo e no negativo. Então, se você alimentar ele com mais 5, menos 5 volts, você vai conseguir usar ali, ó, de menos 2. A sua saída vai conseguir sair a menos 2 a mais 2. Então, existe um tipo especial de amplificador operacional que se chama Rail to Rail I/O. Ou seja, a sua entrada e a sua saída, elas podem excursionar quase até a tensão de alimentação. Existem também apenas os output rail to rail e os input rail to rail. Mas geralmente, assim, eles fazem 100% rail to rail, tanto a entrada quanto a saída. Mas também lembre-se que pode ter apenas a saída ou apenas a entrada excursionando até essa saída máxima. Na minha opinião, o que é mais importante é a saída excursionar até o máximo, porque a entrada e a saída você só vai usar geralmente quando você tem um ganho unitário no seu amplificador operacional, ou também se você quiser uma boa linearidade do sinal. Unit Gain Stable. Estável em ganho único. Caramba, esse é incrível a quantidade de pessoas que não sabem isso. Esse Unit Gain Stable é super importante, ainda mais nos amplificadores operacionais de tipo high-end, high-end, high-end mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Unit Gain Stable eu ainda era muito novo, porque eu pedi os amplificadores operacionais e tinha um lá, o OPA 637, que não funcionava em ganho único. Aí eu, olhando o datasheet eu vi, stable, depois de 10 de ganho. E tinha o OPA 627, que era um pouquinho mais caro, que era Unit Gain Stable. Ou seja, nem todos os operacionais eles ficam estáveis com ganho único. Você tem que pegar e colocar um ganho no amplificador operacional para ele pegar e trabalhar estável. Então isso é algo que você tem que pegar e olhar muito bem, porque eu já vi muita gente tendo problemas com designs. O design funcionava perfeitamente bem, só que não estava funcionando porque o amplificador operacional que a pessoa selecionou não era Unit Gain Stable, não era estável em ganho único. Então, isso é bem importante. Input Bias Current. Eu acho que esse aí é bem importante também. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque em muitos casos, você está
Se essa corrente de bias da entrada for muito grande, você vai ter algum problema de queda de sinal na cadeia anterior do seu sinal. Então, tenta sempre verificar direitinho se a corrente de entrada do seu amplificador, não a da alimentação, a da entrada mesmo, ela é alta, porque às vezes você vai ter que considerar isso, se ela for alta. Guarde traces. Se o seu sinal for muito baixo, você tem que parar para pensar em guard traces. Já falamos sobre guard traces lá no início, e é importante, se você estiver trabalhando com um sinal muito pequeno ou com uma impedância muito alta, você tem que ter guard traces, senão você vai ter ruído, senão você vai ter leakage, vai ter um monte de coisa ali trabalhando naquele sinal e você não vai ter uma boa fidelidade dele. PSRR, Power Supply Rejection Ratio. Esse é super importante. Ainda mais para aquelas empresas que gostam de economizar dinheiro. Se o teu amplificador operacional tiver um PSRR baixo, e isso não vale só para amplificador operacional, também vale para regulador de tensão, qualquer ruído que tem na entrada, você vai ter na saída. Na entrada de tensão, ele vai jogar esse ruído para saída. Existem amplificadores operacionais que ele tem uma imunidade a ruído na alimentação muito grande. Então, você passa a se preocupar menos com a qualidade daquele sinal que você está alimentando o amplificador operacional, tá ok? Decoupling. Decoupling eu botei 2 vezes aí. Mas por que, Felipe? Porque você é um idiota? Não, porque decoupling é a coisa mais importante quando você está fazendo um circuito eletrônico. Sério. Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que já comprou consultoria comigo. Felipe, eu projetei isso aqui, não está funcionando, quero a sua opinião. E a pessoa não tinha botado um capacitor de decoupling. Ou colocado muito longe do componente. Ou colocado só na fonte. Qualquer componente ativo, você tem que colocar pelo menos uns 100 nanos junto, o mais próximo possível do pino de alimentação. O mais próximo possível do pino de alimentação. Mas por que, Felipe? Por que você tem que botar esse capacitor bem para lá? Porque o que acontece? Vamos imaginar que a trilha do seu circuito é um resistor. E como não é um resistor perfeito, ele tem indutância também. Então, quando o seu circuito vai consumir alguma corrente, um pico de corrente, pode ser, essa resistência vai cair a sua tensão. Essa indutância vai gerar algum problema que a alimentação do seu circuito vai ficar ruim. Então você coloca esse capacitor para ele atuar como se fosse uma caixa d'água de potência ali para o seu circuito. Que quando ele precisar de uma potência a mais, ele vai ter ali. E também ele também acaba atuando como um filtro, porque essa linha é um resistor junto com um indutor, e aqui nós estamos com um capacitor. Então, a qualidade da alimentação que você recebe nesse pino fica muito melhor. E atente-se também para o fato que alguns componentes eles pedem capacitores especiais. Quando não está falando nada, você coloca os 100 nanos, vai ficar ok. Se for uma corrente muito baixa, se for uma corrente muito alta, você pula para 1 microfarad e 10 microfarads. Se não estiver falando nada, é só 100 nanos. Mas tem alguns também que pedem uns capacitores menores e uns capacitores maiores. Por exemplo, tem o 7805. Ele só fica estável se você botar um 100 nano bem na saída dele. E está escrito lá no datasheet. Outros reguladores lineares também só ficam estáveis se você botar o 100 nano lá. Tá ok? Então espero que a partir de agora ninguém mais me invente de fazer qualquer tipo de circuito sem capacitor de decoupling e próximo do capacitor. Não adianta nada você botar longe ou botar na parte de baixo da placa, porque a via também é um indutor. Mas isso aí só atrapalha em high speed. Posição dos componentes de feedback. O que importa a posição dos componentes de feedback? A posição dos componentes do feedback, aquele RF e aquele RG que eu mostrei para vocês antes, eles precisam ficar o mais próximo possível.
Por quê? Para eles serem estáveis em temperatura. Se você estiver fazendo alguma coisa com uma precisão muito grande, tem casos que você necessita que aquilo ali seja um divisor de tensão no mesmo substrato. É um componente, vou botar a foto aqui para vocês. Esse componente aí que vocês estão vendo, ele tem 2 resistores no mesmo substrato, para eles variarem juntos em temperatura, terem uma precisão muito alta, e com isso a sua saída variar, mas variar numa variação que você consiga prever, tá ok? Mesmo quando eu não estou fazendo nada de precisão, eu coloco esses 2 resistores bem próximos um do outro. Quando é SMD, eu coloco um do ladinho do outro, para eles poderem ali estar na mesma, como a galerinha de hoje em dia fala, vibe, tá ok? E chegamos no nosso último, que é o EMI-RR. Esse já é mais novo, e você vai ver isso muito em amplificadores operacionais de altíssimo nível, mas é a imunidade de ruído EMI, eletromagnética. Ou seja, se você tiver uma interferência eletromagnética na sua alimentação, na sua entrada, como o operacional vai se comportar em relação a isso? Esses operacionais que já falam sobre a MIRR e a My Rejection Ratio, ele já tem uma maior chance de não levar essa interferência eletromagnética para a saída. E é algo interessante, é algo novo aí que eu comecei a ver de 2 anos para cá, tá ok? Então vamos subir um nível e ver um estudo de caso real. Eu quero mostrar para vocês agora o que vocês vão fazer aqui com esses operacionais. Vamos dizer que você... Então, por hoje é só. Esse vídeo está ficando muito grande. Vou pegar e semana que vem a gente vai ver um estudo de caso real da utilização desses amplificadores operacionais. Tá ok? Nós vamos estudar esses amplificadores operacionais e fazer um estudo de caso real deles.